Gênesis capítulo 15, do verso 1 até o verso de número 6. Diz assim a palavra do nosso Deus. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Amém, irmãos. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar, pedir para que Deus nos abençoe através da sua santa palavra. Ó Deus, Senhor, muito mais, Senhor, do que a corça anseia, meu Deus, suspira pelas correntes das águas. Deus, é a necessidade que temos do Senhor, meu Deus, em nossos corações. É a necessidade que temos de ouvir a tua santa voz, meu Deus, sermos guiados pelo Senhor, meu Deus, pela tua palavra, no poder do teu Espírito Santo, Deus. Nos capacita, Deus, teu povo se reúne no teu santo dia, Deus. Estamos diante da tua santa palavra, Deus. Nós confiamos não na nossa capacidade de entender, nem na minha palavra, nem na minha capacidade de proclamar a tua palavra, Deus. Mas confiamos no teu poder, meu Deus, nas tuas promessas, meu Deus, e que o Senhor não nos abandonará, meu Deus, mas que o Senhor irá falar ao coração do teu povo, meu Deus. Em nome do teu filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, a gente vive numa época muito bagunçada, né? Esses dias que está na moda agora é se falar a respeito desses bebês, né? Dessas crianças de brinquedo, né? Que as pessoas estão tratando de fato como se fossem filhos e levando até no hospital. Mas isso é algo que já vem se degenerando na nossa sociedade há muito tempo. Eu estava pesquisando agora e desde 2005 que a gente tem mais animais, a gente tem mais pets do que filhos nos lares. A gente não entende o significado do que é ter um filho, o significado que a Bíblia nos ensina a respeito de descendência, e por isso que nós conseguimos ou tentamos substituir isso que Deus promete dar ao seu povo por outras coisas. Vejam, o nosso texto vai falar a respeito disso. A gente tem meditado no Evangelho de Gênesis, irmãos, desde o capítulo 1, e a gente tem visto como Deus ele é soberano sobre todas as coisas, como Deus ele é o criador de todas as coisas, e como isso exige tudo de nós. Nós não podemos viver uma vida que não seja tendo Deus como centro, irmãos, porque não faz sentido a gente viver para qualquer outra coisa se tudo é criação de um Deus que fez tudo para revelar e manifestar a sua glória. E nós vimos isso no capítulo 1, quando Deus cria todas as coisas, mas nós vemos que, além de tudo, dever viver ou existir para a glória de Deus, nós, como o seu povo, nós, como filhos de Deus, nós temos uma responsabilidade maior de vivermos para a glória do Senhor. Por isso que no capítulo 2 de Gênesis vai falar a respeito de que Deus nos colocou em um local específico, no jardim, para que lá nós adoremos a Deus, diferente do que o sol, a lua, as estrelas, os animais, as plantas são capazes de dar a Deus a glória, sem palavra, sem som, sem linguagem, como nos diz no Salmo 19, nós temos a capacidade de adorarmos a Deus, de nos relacionarmos com Ele de um modo muito mais profundo. Veja que privilégio que nós temos. Nos foi dado isso desde a nossa criação, mas nós abandonamos isso em Gênesis 3, quando preferimos dar ouvido a um desconhecido, a alguém que nem conhecíamos, ao invés de confiarmos naquele que é o nosso Criador e nosso provedor desde sempre. E nós temos visto como tem sido a história da humanidade desde então. Nós vemos que desde que o homem saiu do jardim, a sua vida e a existência humana tem sido degenerado a cada dia. Um irmão matando o outro, os homens se unindo e pervertendo a lei de Deus, casando-se com mais de uma mulher, os homens buscando engrandecer o seu próprio nome, e Deus traz então a destruição dos homens. Deus ele julga os homens por conta do pecado, por conta de suas relações que eles obtiveram distantes da palavra de Deus. E nós vemos que isso não
freou o pecado dos homens, pelo contrário. Os homens, ao saírem da arca, Noé, ele ainda continuou sendo pecador, e a gente vê que os homens se reúnem em Babel para se levantarem contra Deus e para quererem exaltar o seu próprio nome. Então nós vemos que a partir do capítulo 12 de Gênesis, Deus ele chamou então um homem para que através desse homem ele pudesse trazer salvação para todos os homens. Nós vimos que Deus ele espalhou a raça humana para que os homens juntos não se destruíssem, mas ele separou todos para que através de um ele pudesse trazer salvação para todas as nações. Então Deus chamou Abrão, e nós vimos que a fé de Abrão no começo foi vacilante. Ele fugiu da terra prometida mentindo e expondo a sua esposa a todo tipo de perigos. Mas nós vemos que ele se arrependeu, retornou à terra prometida, voltou a adorar o Senhor. E desde então, irmãos, nós temos visto um homem completamente diferente. Nós temos visto um homem que escolhe por fé e não por vistas. Na hora de dividir a terra com seu sobrinho Ló, ele disse, pode escolher. Ele não estava preocupado para onde ele iria, porque ele sabia que Deus ia cuidar dele, independente de para onde ele fosse. Nós vimos que Ló, o seu sobrinho, se meteu em problemas, e ele, ao invés de dizer, não é problema meu, não é responsabilidade minha, ele que escolheu habitar num local perverso. Não, nós vemos que Abrão foi ao seu encontro para salvar o seu sobrinho. E a gente vê, então, aqui, irmãos, o que acontece aqui no capítulo 15 é logo depois, então, de Abrão ele ter enfrentado essas guerras contra os 4 reis que haviam vencido os 5 reis. E então, Deus aparece para Abrão, depois que ele ofereceu o dízimo a Melquisedeque. E então, a Bíblia diz que é ato contínuo, depois desses acontecimentos, ou seja, logo em seguida de Abrão ter adorado ao Senhor ali, juntamente com Melquisedeque, a gente vê que veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão. Ou seja, Deus ele apareceu para Abrão, irmãos, e essa aparição aqui de Deus é diferente de todas as outras que a gente viu até aqui no livro de Gênesis. A gente viu que pelo menos Deus apareceu para Arão, para Abrão, para chamá-lo, para ele sair da sua terra, da sua parentela e ir para uma terra onde Deus ia mostrar para ele. A gente viu que Deus apareceu para ele quando ele chegou nessa terra. E a gente viu que Deus apareceu para ele também depois que houve a divisão entre ele e Ló. Deus apareceu e disse, não se preocupe, eu vou cuidar de você. Toda essa terra que você está vendo vai ser sua. E agora, então, Deus aparece mais uma vez. Mas não é apenas mais uma vez, irmãos. É claro que Deus aparecer para nós, Deus falar aos nossos corações, deve ser sempre impressionante. Mas dessa vez nos é dito mais detalhes a respeito dessa aparição de Deus. 2 detalhes a mais que nos é dito dessa aparição de Deus, que não é dito nas outras vezes, é que veio a palavra do Senhor a Abrão. Essa é uma expressão que é usada geralmente nos livros dos profetas para dizer que Deus realmente colocou a palavra dele no coração dos profetas. Não era assim que era dito a respeito das outras vezes que Deus apareceu para Abrão. E também nos é dito que Deus ele apareceu para Abrão numa visão. Das outras vezes não nos diz, talvez Abrão provavelmente só ouviu apenas uma voz quando o Senhor se comunicou com ele anteriormente, mas dessa vez nos é dito claramente que numa visão Deus apareceu para Abrão. E o que Deus diz então para Abrão, irmãos? Ele diz, não temas, Abrão. Eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. É impressionante a gente meditar, irmãos, nesse versículo da palavra de Deus, porque se a gente parar para pensar, Abrão ele está no ápice. Ele é o homem mais temido do mundo, se assim a gente puder parar para pensar, porque ele acaba de derrotar, apenas com 318 soldados, ele acaba de derrotar 4 reis que venceram 5 reis, e que antes de vencer esses 5 reis, eles vinham destruindo todos os povos no caminho. Ele é o homem que derrotou os reis mais poderosos da terra. Então, se há um motivo em que Abrão está no topo da sua fé, porque veja, ele fez isso logo após ter demonstrado a sua fé, se arrependendo dos seus pecados de ter saído da terra prometida e confiando em Deus no momento em que a terra se dividiu. A gente não vê Abraão, irmãos, ele cometendo nenhum pecado ou agindo de qualquer forma em desconformidade com a palavra de Deus, desde o momento em que ele saiu da terra prometida e foi para o Egito. Depois que ele retornou, ele se arrependeu verdadeiramente e tem buscado viver uma vida para a glória de Deus. Mas ainda assim, irmãos, Deus aparece para ele como nunca apareceu antes. Muitas vezes, eu e vocês, a gente acha que a gente está tão forte na fé, que a gente já conhece Deus tanto, que a gente não precisa mais encontrar com o Senhor. Eu sou tão crente que eu não preciso ir para a igreja. Eu sou tão crente que eu não preciso ler minha Bíblia. Eu sou tão crente que eu não preciso estar orando nessa frequência toda. Eu sou tão crente que eu não preciso fazer jejuns. Quando a gente vê aqui, irmãos, na verdade, no momento em que Abraão estava mais no topo, veja como são as primeiras palavras que Deus fala para ele quando aparece. Não temas. Veja, até mesmo um homem vitorioso de guerras, como Abraão era,
teme. O temor ainda toma conta do seu coração. Deus precisou dizer para ele não temer. E é interessante porque se Abraão fosse um homem que confiasse na sua própria força, não existiria motivo para temer, porque ele mostrou o seu poder, ele acaba de mostrar o seu poder. Mas como ele reconheceu que a sua vitória veio da parte de Deus, ele sabe que ele continua necessitado e dependente do Senhor para que ele possa ter qualquer outra vitória na sua vida. Então, por isso que Abraão temia, porque aqueles que ele derrotou poderiam voltar e destruí-lo. Aqueles que ele derrotou poderiam ser os parentes e com exércitos muito mais poderosos ir lá e querer se vingar de Abraão. Ou mesmo qualquer outro ser humano na Terra, irmãos, para medir forças, para se achar grande, para se exaltar, ia ter Abraão que ia ser o alvo principal. Se qualquer ser humano quisesse demonstrar poder nessa época, como Abraão foi aquele que derrotou os reis mais poderosos da região, seria o alvo mais fácil. Alguém chegaria lá e dizia: eu sou o homem que derrotou aquele, vitorioso sobre os reis. Então Abraão ele temia, porque ele sabia que ele era incapaz. Ele não era orgulhoso, ele não achava que foi na sua própria força, no seu próprio poder, que ele faria qualquer coisa. Mas veja, irmãos, que Deus ele se revela exatamente como aquilo que nós precisamos. Ele diz para Abraão: Abraão, eu sou o teu escudo. Veja, exatamente qual era o temor de Abraão nesse momento, era de proteção, era que seus inimigos pudessem tirar a sua vida e da sua família. Então Deus se revela a ele como o escudo. Veja que é sempre assim, irmãos, que Deus faz, ele sempre se revela como aquilo que nós necessitamos. É por isso que Jesus ele diz tantas coisas no Evangelho de João, ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou, eu sou a videira verdadeira. Então Jesus ele se coloca, irmãos, como tudo aquilo que nós necessitamos. E foi assim também que Deus se revelou a Abraão: não temas, Abraão, porque eu sou o teu escudo. Eu vou lhe proteger. Veja, eu estou me responsabilizando a ser o seu protetor. Você não precisa temer. Mas Deus ainda diz mais coisas a Abraão. Ele diz: e o teu galardão será sobremodo grande. Deus fala isso, irmãos, porque Abraão acabou de rejeitar um galardão. Abraão acabou de rejeitar os espólios da guerra que ficou com o rei de Sodoma. Ele não quis ficar nem com as coisas, nem com as pessoas, ele poderia ter escravizado todo mundo, mas ele preferiu abrir mão de tudo, porque ele disse: eu não quero que depois você possa sair dizendo por aí que você enriqueceu Abraão. Ele quer que as pessoas saibam que Deus é quem cuida dele e não os homens. Mas então Deus disse para ele: olha, não se preocupe que eu vou lhe dar a recompensa e ela será sobremodo grande. Isso é impressionante, irmãos, o que Deus fala para Abraão. Também é impressionante o que Abraão responde para Deus. Porque ele diz: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Veja, irmãos, que resposta impressionante que Abraão dá para Deus. Olha o que Abraão disse para Deus. Ele disse: Senhor, o que é que o Senhor vai me dar? Porque qualquer coisa que o Senhor me der, não vai adiantar, sabe por quê? Porque eu vou morrer e eu não tenho descendentes para quem deixar tudo isso que o Senhor me der. Sabe por que é impressionante, irmãos, essa resposta de Abraão? Porque imagina se Deus aparecesse para nós e ele dissesse para a gente: olha, eu vou dar para vocês tudo o que vocês quiserem. Eu vou dar para vocês muito mais do que vocês imaginam. Muito mais do que vocês podem pensar ou pedir, eu vou dar para vocês. Certamente a nossa resposta seria: aleluia, amém, louvado seja Deus. Finalmente, foi isso que eu esperei minha vida toda. Eu queria que Deus me abençoasse. O tempo todo passei por tanta luta, tanta peleja, mas agora finalmente Deus vai mostrar que realmente eu sou filho dele, porque ele vai me abençoar com tantas bênçãos. Essa aparição, irmãos, de Deus para Abraão parece muito com a aparição que Deus vai fazer muito mais na frente para Salomão. Salomão, depois que ele havia também derrotado todos os inimigos de seu pai, também havia encontrado com um sacerdote no capítulo anterior, assim como Abraão. Deus aparece para ele e diz para Salomão que ele pode pedir o que ele quiser e Deus vai dar. E Salomão não pede nada para si mesmo, mas ele pede algo, ele pede sabedoria, ele pede discernimento para que ele possa abençoar o povo de Deus. Ele está pensando nos descendentes do povo de Deus, na descendência do povo santo. Assim como Abraão, quando Deus diz para ele que vai abençoá-lo com muitas coisas, Abraão diz: Senhor, do que adianta eu ter tantas coisas se eu não tenho um descendente? Se eu não tenho um descendente para quem
deixar. E, obviamente, irmãos, ter um filho é algo muito precioso, muito valioso. Se a gente parar para pensar na Bíblia, e principalmente no livro de Gênesis, isso é ressaltado em quase todos os capítulos do livro. Quando a gente vê genealogias e mais genealogias na Bíblia, às vezes a gente quer muitas vezes pular, muitas vezes não entende a mensagem daquilo, mas na verdade é a fidelidade de Deus que perpassa todas as gerações. Isso é o principal ensinamento de todas as genealogias que nós vemos do povo de Deus. E veja, a gente olhou no capítulo 5 de Gênesis, foi dito ali a descendência do povo de Deus. Sempre falava, a única coisa que falava a respeito deles é que eles geravam filhos e que morriam. A gente vai ver no livro de Gênesis, inclusive, irmãos, que as pessoas estão dispostas a fazer qualquer coisa para poder ter filhos. Nós veremos ainda que Raquel, ela vai dizer para o seu marido Jacó, me dá filhos, senão eu morro. A gente vai ver que as filhas de Ló, elas vão fazer a loucura de dormir com o seu próprio pai, porque elas criam da descendência para ele. Mas veja, irmãos, as pessoas, por mais que até pecassem na Bíblia para poder ter descendentes, nós enfrentamos um pecado muito maior na nossa geração e na nossa época. Veja, essas pessoas, elas estavam pensando, irmãos, o que é que um filho representava para eles. Mesmo para aqueles que não eram do povo de Deus naquela época. Um filho representava continuidade de vida. O filho ele ia carregar o nome da família. É como se, apesar do filho ser um indivíduo diferente de nós, mas de certa forma há uma continuidade entre um pai e um filho. Então, você ter um filho significa que você vai estar vivo na próxima geração através de outra pessoa. Então, quando Abraão fala aqui de filho, irmãos, ele não simplesmente está falando de um desejo que ele tem, um sonho desde criança de ser pai. Mas ele está falando principalmente de vida eterna. Até porque, irmãos, Deus havia feito uma promessa para Abraão que não adiantava nada mais Deus dar para ele se ele não desse o descendente, porque Deus falou que através do descendente dele, Deus ia abençoar todas as famílias da terra. Então, o centro de todas as promessas que Deus tinha feito para Abraão era ter um filho. Veja que Deus ele prometeu uma terra, Deus ele prometeu uma nação, mas como que ele vai herdar a terra? Como que dele vai surgir uma nação se ele sequer tem um filho? Então é por isso, irmãos, não é por incredulidade. Abraão ele não está aqui confrontando Deus na sua incredulidade, pelo contrário. Vejam a forma que Abraão ele se dirige a Deus, irmãos. Ele diz: Senhor Deus. Não tem como você falar algo mais exaltado a Deus do que chamar ele de Senhor Deus. São os dois nomes que Deus se revelou no livro de Gênesis até agora. Se a gente for olhar no capítulo 1 de Gênesis, Deus se revela como Deus, que significa o Criador de todas as coisas. E Senhor significa o nome que Deus se revela. O nome que Deus se revela como aquele Deus que tem uma aliança com o seu povo. Aqui nesse caso, as duas palavras que Abraão usa é o nome Senhor, que é o nome de Deus, e o nome Deus significa soberano. Ele diz então, soberano Deus, soberano Senhor, ou seja, aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. Veja, Abraão ele vem num contexto de guerra contra reis, mas ele diz que Deus é quem é o soberano. Então ele não está com incredulidade em seu coração, irmãos. Nós podemos fazer questionamentos a Deus. Infelizmente, a maior parte das vezes nós questionamos em modo de murmuração, como o povo no deserto que nós lemos mais cedo. Mas nós podemos também questionar Deus como o salmista questiona, irmãos. Não com base, não com fundamento na sua incredulidade. Não porque pensa que Deus não vai cuidar de você, ou porque pensa que Deus não se importa contigo. Mas ele diz, Senhor Deus, quem me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ele diz, Senhor, o Senhor está falando coisas gloriosas, mas como é que isso vai se dar? Porque eu ainda não tive um filho. É muito parecido, irmãos, com o questionamento que Maria faz também para o anjo, quando é dito a ela que ela vai ter um filho. A gente vê que Zacarias, quando Deus disse que ele vai ser pai através do anjo, ele responde com incredulidade. Ele diz, não, como é que vai ser isso? Eu já sou velho, eu já sou idoso. Ele começou a botar dificuldades, uma pergunta que brota da incredulidade do seu coração. Ele não cria mais que Deus ia responder a oração que ele sempre fez a Deus pedindo por um filho. Mas Maria não. Maria ela faz uma pergunta muito parecida, mas ela pergunta como que isso vai acontecer. E ela pergunta como porque ela é uma moça virgem. Como é que eu vou gerar, vou dar à luz a um filho se eu nunca tive relação com homem nenhum?
Então, é uma pergunta completamente legítima, irmãos, que brota da fé e não da incredulidade. Assim também Abrão, ele faz uma pergunta legítima, ele diz, Senhor, o Senhor não me concedeu descendência. Como que vai ser isso? Porque o herdeiro da minha casa não nasceu de mim. O Senhor disse que ia me dar um descendente, mas o meu herdeiro vai ser um homem que não nasceu de mim. Então Deus responde, irmãos, para Abraão. E Deus responde logo. Não será esse o teu herdeiro. É quase como se Deus ele interrompesse Abraão. Irmãos, ele diz, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. E no hebraico, irmãos, ainda é mais profundo que Deus fala, porque ele diz, aquele que vai sair das suas entranhas é que vai ser o teu herdeiro. E Deus aqui deixa muito claro, né? Porque Abraão ele estava em dúvida, porque, irmãos, muitas vezes naquela época era comum que uma pessoa que ela não tivesse descendentes, ela adotaria um dos seus servos e aquele servo ia herdar, ia receber a sua herança como se fosse filho. Mas Deus ele diz: "Não, vai ser um que vai vir das suas entranhas. Esse que vai ser o seu herdeiro." Só que veja, irmãos, o Senhor sabe como nossa fé é fraca. A fé de Abraão também era fraca, né? Por mais que se demonstrou muito mais forte do que a nossa fé geralmente se demonstra. Mas Deus ele vai dar algo mais visual para Abraão poder entender o que Deus está dizendo. Deus então conduziu ele até fora e disse, eles provavelmente estavam dentro da tenda, então Deus leva Abraão para fora e diz, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Né, irmãos, naquele tempo não tinha tanta iluminação como nós temos hoje. Quando a gente vai num local bem escuro, quando a gente vai num local distante da cidade, a gente vê que a gente consegue ver muito mais estrelas do que a gente consegue ver na cidade. Mas imagina que nesse tempo onde a tecnologia, a energia elétrica não existia, o quanto de estrelas não seria possível você ver se você olhasse para o céu. E Deus diz, olha para o céu e conta as estrelas se é que o podes. E é claro que Abraão ele não poderia contar as estrelas. Mas veja, irmãos, Deus diz, será assim a tua posteridade. Deus está dizendo para Abraão, olha, eu vou te dar um filho, mas não apenas um filho. O que será gerado de ti, ele vai ser o início de algo muito maior que eu vou fazer por você. Veja quantos herdeiros, quantos descendentes eu vou dar para você. Ninguém nunca teve, irmãos, mais descendentes na história da humanidade do que Abraão. Se a gente puder comparar ele com outros homens que viviam no seu período ou depois dele. Porque a palavra de Deus nos diz que todos aqueles que são da fé, são descendentes e são filhos de Abraão. Veja que quando Deus ele chama Abraão para olhar para o céu, irmãos, de fato ele quer dar algo visual para que Abraão veja. Mas ele não está dizendo apenas uma questão comparativa. Deus ele não está dizendo, olhe para as estrelas, assim como você consegue ver estrela no céu, eu vou lhe dar de descendência aqui na terra. Não é apenas isso que Deus está falando, irmãos. Deus ele está lembrando para Abraão, olhe para as estrelas, você está vendo a quantidade. Deus ele implicitamente aqui está dizendo, olha, se lembre, fui eu que criei todas essas estrelas. E se a gente for olhar lá em Isaías, irmãos, o que o profeta Isaías fala no capítulo 40, vai dizer que Deus, ele conhece cada uma das suas estrelas e a chama pelo seu nome. Da mesma forma, irmãos, que Deus ele conhece todos os descendentes de Abraão, que estão vivos, que já morreram e que ainda irão nascer. E Deus ele conhece todos pelo seu nome. Então, a palavra de Deus nos diz, irmão, no versículo 6, ele creu no Senhor. Isso lhe foi imputado para justiça. É muito interessante, irmãos, o momento em que a palavra de Deus nos diz isso. O momento em que a palavra de Deus nos diz que Abraão, ele creu no Senhor. Porque, de fato, nós sabemos, nós conseguimos ver que antes disso, Abraão já tinha crido. Abraão ele já tem vivido pela fé há algum tempo. Abraão ele abandonou a sua terra, a casa da sua parentela, e foi pela fé, sem nunca ter visto. Foi para o local onde Deus ia mostrar para ele. Abraão já mostrou aqui, irmãos, desde que ele voltou do Egito, o seu arrependimento e a sua verdadeira fé no Senhor. Mas por que nos é dito exatamente nesse momento aqui, irmãos, na palavra de Deus, que Abraão ele creu? Isso lhe foi imputado para a justiça. É para que não fique nenhuma dúvida em nossos corações de que algo que nós fazemos pode trazer a salvação para nós. Porque veja, se alguém pudesse ser salvo por obras, seria Abraão nesse momento aqui. Diante de tantas coisas que ele realizou,
Poderia nos ser dito aqui que Abraão foi salvo. Na nossa mente poderia pairar a possibilidade dele foi salvo, porque olha quanto que ele fez, olha o quanto que ele foi fiel a Deus. Mas Deus dá uma promessa para ele. Ele renova a promessa mais gloriosa que ele tinha feito para ele, de que ia dar um descendente. E é nesse momento em que ele crê, não olhando para as coisas que Deus já deu para ele, irmãos, não olhando para aquilo que ele já possuía, mas olhando para o céu, imaginando, crendo em Deus, do tamanho da descendência que Deus ia dar para ele. Foi assim que ele creu. Imagina, irmãos, como é que um homem já de idade avançada, ele vai crer que vai ter um descendente ainda que vai nascer dele. E além disso, vai crer que esse descendente ele vai dar origem a tantos outros descendentes, como Deus está dizendo aqui para ele. Então, de fato, a gente vê que, apesar de tudo o que Abraão realizou, a gente vê que nada disso teve influência alguma na salvação dele. Ele foi salvo, a Bíblia nos diz, porque ele creu no Senhor. Se a gente for no livro de Romanos, irmãos, eu peço para que os irmãos abram junto comigo em Romanos capítulo 4, onde Paulo vai falar a respeito desse evento aqui em especial. E Paulo, de novo, nos ajuda dando a interpretação correta ao texto bíblico. Romanos capítulo 4, irmãos, a partir do verso 1, diz: que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que Abraão alcançou, irmãos, segundo a carne? Tudo aquilo que ele tinha. Ele guerreou, ele tinha descendentes, sem ser da sua própria descendência, mas tinha herdeiro, ele tinha riquezas, mas nada disso servia para ele, ao ponto de que ele disse: não adianta, Senhor, o Senhor me dá tudo isso se eu não tenho ainda um descendente. Ele diz: porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Então, apesar de que o homem, irmãos, Abraão, ele estava exaltado, né? O nome Abraão significa pai exaltado. Ele estava exaltado ali mais do que nunca, diante de tantos homens que ele havia derrotado. A Bíblia diz: mas ele não tem nada que se gloriar diante de Deus. Ou seja, irmãos, você não pode olhar para nenhuma conquista sua, nada que você fez no passado, seja para os homens, ou seja até mesmo para o próprio Deus, e você dizer: eu fui salvo, ou eu vou ser salvo porque eu fiz isso. E Deus não vai deixar isso passar em branco. Não, irmãos. A Bíblia diz: olha, você pode ter feito coisas gloriosas diante dos homens, mas diante de Deus você não tem do que se gloriar. Pois, que diz a Escritura? Está dizendo, não é isso que a Bíblia diz? Depois de Abraão ter conquistado tudo, o que a Bíblia diz? E ele cita exatamente o versículo 6 do capítulo 15 de Gênesis. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele diz: ora, ao que trabalha o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Veja, irmãos, quando a gente tem um emprego, quando a gente está trabalhando, o que acontece? A gente já chega e o chefe já diz: tome um salário já. Não, a gente vai ter que trabalhar o mês todo. E quando acaba aquele mês, ou a quinzena, ou seja lá qual for o período que você recebe, o que vai acontecer? O chefe vai colocar o salário na conta, e aquele salário ali, você não precisa agradecer ao chefe por estar lhe pagando, porque aquilo ali é uma dívida, porque você fez por merecer aquilo ali. Ele está dizendo: a salvação não é dessa forma. Veja, Deus ele não está dando a Abraão porque ele trabalhou, porque ele fez. Não, é um favor de Deus. Ele diz: mas ao que não trabalha, porém crê, naquele que justifica o ímpio. Ou seja, veja o que é que você precisa para ser salvo. Você precisa crer que Deus justifica quem? Homens bondosos, homens maravilhosos, homens que têm uma vida íntegra. Não, que Deus ele justifica o ímpio. Ou seja, você tem que reconhecer que você é um ímpio, que se você é salvo pela graça de Deus, que apenas o que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário é que pode salvar você. A sua fé lhe é atribuída como justiça. Ele vai fazer uma citação aqui de Davi também, mostrando que tanto Abraão, que vivia antes da lei, como Davi, que vivia depois da lei, o método de salvação de Deus foi sempre o mesmo. Foi sempre a justificação pela fé. Ele vai então citar o Salmo 32, quando Davi diz: bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. E aí, então, irmãos, mais na frente ele vai voltar a falar sobre Abraão.
Ele vai dizer: vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. E como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Ele está dizendo, irmãos, olha, no capítulo 15 de Gênesis, Abraão já foi circuncidado? Não. Ele vai ser circuncidado apenas no capítulo 17. Mas aqui no capítulo 15 já diz que ele está salvo, porque ele creu no Senhor. Não é aquilo que ele vai fazer, até mesmo atos religiosos, de se circuncidar, ou no nosso caso, passarmos pelo batismo. Mas ele diz, porque ele creu, ele foi salvo. Então, é dito que ele é pai da circuncisão, isto é, daqueles que não apenas circuncisos, mas também que andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Veja, irmãos, é claro que Deus ele nos chama para que nós vivamos uma vida de obediência à lei. Deus ele quer que nós obedeçamos os seus mandamentos. O Senhor Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Mas não é essa obediência que nos salva. Veja, é você reconhecer que tudo que você tem, tudo que você é, não significa nada. Não foi isso que Abraão disse para Deus? Ele disse: Senhor, do que adianta eu ter tudo isso se o Senhor não me deu o descendente? E perceba, irmãos, de novo, ele não está falando aqui apenas de um filho, o que já seria glorioso. Mas ele está falando a respeito do filho. A Bíblia nos diz que Isaac, ele representa o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que o descendente ele foi prometido à mulher desde Gênesis capítulo 3, no versículo 15, que Deus prometeu que ele ia pôr inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. E o apóstolo Paulo nos diz em Gálatas que Deus ele não fala que são muitos descendentes que são esperados de Abraão, mas o descendente, e ele diz claramente que era Cristo. Era Cristo, então, que Abraão ele aguardava. Ele não creu apenas que Deus daria uma descendência para ele, irmãos, mas ele creu que Deus ia dar algo para ele, que ia ser muito maior do que tudo aquilo que ele já havia recebido da parte de Deus. Que nada poderia ser comparado àquilo que ele ainda ia receber de Deus, e não era apenas um descendente, para ele deixar o seu nome e viver eternamente através da sua descendência, mas era a própria vida eterna que Deus ia adquirir para Abraão, através de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Vejam, irmãos, que coisa maravilhosa eu e você, a gente poder, junto com Abraão, reconhecer que éramos ímpios, estávamos mortos de nossos delitos e pecados, e que nossos bens aqui nessa terra não teriam significado algum em nossas vidas. Você já reconheceu isso? Você já entesoura Cristo no seu coração dessa forma? Ou Cristo é apenas a cereja do bolo da sua vida? Cristo é apenas aquilo que você... É bom ter Cristo, mas que o seu tesouro, na verdade, estão nas coisas que você possui. A palavra de Deus nos diz que se a gente não tem Cristo, irmãos, nós não temos absolutamente nada. Se a gente for colocar Cristo lado a lado com qualquer outra coisa, nós estamos blasfemando. Porque ou Cristo é tudo para nós, irmãos, ou nós não temos absolutamente nada nesse mundo. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.